Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Então, galera, com enorme prazer, hoje, né, no horário certinho, como que eu combinei com vocês, eu tô vindo aí pra fazer mais uma live, tá? Hoje com a honra que eu tenho pra poder apresentar a vocês, eu vou fazer a live com a professora Ana Cristina Barreto. A Ana, ela é a coordenadora lá da Celso Lisboa de Educação Física, tá? É mestre em Fisiologia do Exercício, tá? Doutoranda também de Fisiologia do Exercício. Fera demais, demais, demais. Cara, e eu tô muito, muito feliz. Ela sabe demais, fera, tá? E hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre a importância do treino de força, tá? A gente está vindo aí para poder derrubar alguns mitos aí e vamos conversar um bocado sobre isso. Ela já chegou aqui e é com muita honra que eu vou estar chamando ela, minha coordenadora. Ah, Bom dia, tarde, manhã. boa Tudo bem? tarde. A honra é Que minha, honra, querida. A honra é minha. Muito que bom. honra. Nem me acreditei quando a senhora aceitou esse convite. Imagina, imagina. Para a gente que é. Vocês, eu sempre falo que vocês, alunos, que agora não são mais alunos, né? Mas vocês são meus eternos alunos. Eu fico muito feliz de vocês lembrarem, né? De vocês quererem que a gente continue aí na vida de vocês, dividindo o sucesso aí de vocês. Muito bom. Beijo. Eu agradeço, mas já teve gente te mandando mensagem, Aninha. É. Aí, ó, o Júnior. Ah, que bom. Muito bom. Ana, esse assunto que queria abordar contigo um pouquinho, Aninha, é um assunto que eu escuto muito, né, nas academias, né? Eu vejo o pessoal colocando muito paradigmas, né, sobre assunto. Eu vejo o pessoal achando muito que o treino de força é muito voltado só para essa parte de estética, Sim. colocando também fatores só de idade, achando que idoso não pode fazer, ou pessoas de 16 anos também não pode fazer, 15. Enfim, eu vejo o pessoal colocando muitas barreiras, né? E achando que o treino de força é muito preso só a uma musculação, né? Ou no máximo chegando no CrossFit, né? E com pensamentos muito, né? Como que eu posso falar? Já fechados, Tradicionais, né? achando que é a famosa receita de bolo também. Aquela coisa Exato. fechadinha, pronta, acabou. E é isso, né? Põe, sei lá, errado, né? São leigos, não são obrigados a saber também, né? E eu chamei você porque eu acho que é a melhor pessoa que eu conheço para poder falar sobre esse tema, Aninha. Esse treino de força para a gente poder derrubar. Será que idoso pode fazer treino de força? Para que idoso vai fazer treinamento de força? Né? Então, Para qual é a função para idoso? vamos lá, vamos pensar assim, né? O treino de força, ele, como qualquer outro treino, né? Ele é indicado para qualquer indivíduo. Eu sempre falo isso, não existe treino contraindicado, existem pessoas contraindicadas, né, para determinado tipo de treino. Mas especificamente o treino de força, ele tem vários benefícios, né? Então, quando eu penso, por exemplo, no treino de força, ele vai interferir na sua taxa metabólica, né? Então, Sim, ele auxilia, ele mantém ali, ele ajuda você a manter uma composição corporal, né, satisfatória. O que é uma composição corporal satisfatória, né? Uma, 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 um percentual de gordura, né, reduzido e uma massa muscular, né, significativa, tá? Porque, e aí a gente não está nem falando de hipertrofia, a gente está falando do normal, do saudável. Porque eu preciso da massa muscular
para realizar as atividades da vida diária, né? Então, por exemplo, você perguntou, com relação ao idoso, né? O que a gente entende? O processo de envelhecimento, né? Ele gera uma perda de massa muscular, né? E aí, por que eu estou perdendo massa muscular? Porque eu estou reduzindo fibras do tipo 2, né? Então, o processo de envelhecimento, ele reduz as fibras do tipo 2. Fibras do tipo 2 são fibras relacionadas à capacidade de gerar força. Isso explica por que o idoso, né, ele aumenta o risco de queda, né? Por que o idoso aumenta o risco de ter ele tem uma maior fragilidade, né, por exemplo, óssea? Porque você tem você vai reduzindo a capacidade, a densidade ali, né, mineral óssea, associada com essa perda de fibra do tipo 2. Então, você tem uma alteração nas sinapses, ou seja, nos estímulos do sistema nervoso central. Então, a coordenação intramuscular, intermuscular, ela está alterada. E aí você tem uma perda de fibra do tipo 2. Então, você tem uma sarcopenia. Então, você reduz a capacidade de realizar a coordenação dos estímulos. Você tem uma menor capacidade de gerar força, porque você tem menos fibras do tipo 2. Então, o idoso, qual é a tendência do idoso? É cair. Porque a gente fala sempre isso. O idoso ele vai morrer de doença respiratória ou ele vai morrer das consequências da queda. Às vezes ele não morre da queda, mas ele morre das consequências da queda porque todos os sistemas estão menos capazes. A capacidade funcional do sistema está menor. Isso é um processo natural do envelhecimento. Por mais que se queira, né? Injeta um negócio aqui, dá uma força ali. Cara, o envelhecimento ele acontece, não tem como. Não adianta que você não vai diminuir, tipo assim, não vai parar o processo. Você pode reduzir o processo com a atividade física. Então, o treinamento de força para o idoso ele é fundamental. E aí, quando você pensa no treinamento de força para o idoso, eu falo isso em aula, não é o treinamento. As pessoas acham que o idoso é aquele velhinho, né? Que parece um isoporzinho que ele vai quebrar. Não, ele precisa trabalhar potência. Por que eu preciso trabalhar potência? Porque potência eu utilizo nas atividades da vida diária. E eu preciso fazer com que esse idoso tenha a capacidade de realizar as atividades da vida diária. Então, por exemplo, se você pensar, levantar da cadeira, né? Então, levantar da cadeira é um teste de capacidade funcional. O que é levantar da cadeira, né? Você vai sentar e levantar. Você precisa de quê? Você precisa de potência. Porque o teste vai medir quantas vezes você consegue levantar e sentar. Isso é trabalho de potência. Quando você pensa na escada, ele vai subir a escada, né? Por exemplo, ele vai subir o ônibus, né? Eu sempre falo isso. O cara vai subir, o idoso vai subir o ônibus se o ônibus parar para ele. Porque isso já é uma vantagem, o ônibus parar para ele, né? Os velhinhos, coitadinhos, ficam lá que ninguém para. Mas na hora que ele para, ele tem que ser rápido de subir a escada. Então, para ele subir a escada, né, numa velocidade normal, eu preciso de quê? De potência. E aí as pessoas acham que o idoso tem que fazer um peso leve, 150 repetições. Para quê? Porque ele vai queimar. Mas não vai queimar a alma, porque eu preciso trabalhar o quê? Eu preciso que ele faça trabalhos que estimulem a capacidade das fibras do tipo 2. Porque quando eu envelheço, eu não tenho perda significativa de fibra do tipo 1. Eu tenho perda significativa de fibra do tipo 2. Então, idoso tem que trabalhar, sim, ele tem que trabalhar treinamento de força. Ele tem que gerar um estresse pisoelétrico. Né? Então, o que é o efeito pisoelétrico? Você tem que gerar um estímulo que gere uma capacidade, por exemplo, de ativar as células dos osteoblastos para ele aumentar a absorção de cálcio, melhorar a densidade mineral óssea e também estimular unidades motoras que sejam de limiar, né, maior, mais alto. Quais são as unidades motoras de maior limiar? Fibra do tipo 2. Pronto. Então, o idoso pode fazer tudo, amor. Desde que você, lógico, leve em consideração a capacidade dele. Mas não tem que achar que ele vai fazer só ficar dormindo, né? Porque dormir, que o velhinho vai dormir, porque se ele fizer alguma coisa, vai quebrar. Amor, o velho tá Fazer crossfit. Entendeu, Sandro? Já vai. É verdade. E eu vejo isso daí muito lá na academia.
falando. Nada, isso é uma aula. Eu tô aqui já esperando para poder anotar para continuar aprendendo com a senhora, professor. Eu até falei numa das chamadas da live que eu falei assim, galera, separa papel e caneta já para poder ir Anota. anotando que vai ter aula. Vai ter aula, anota. E, Aninha, até apareceu, por coincidência, né? Eu estava trabalhando na sala de musculação hoje. É, Chegou a mãe de um aluno, de um menino de 17 anos, é, falando que o garoto é atleta de alto rendimento de futebol, né, é, menino de 17 anos, e que teve lesão grau 1, que né, é mais leve e tudo, e que o médico passou prescrição de fortalecimento de core para ele. Né, e falou para nesse iniciozinho ele não treinar a parte de membros inferiores. Né? Aí ela me perguntou o que era core, né? Eu fui conversar com ela, explicando que o core envolve tanto essa musculatura de abdômen uhum, e essa parte ainda eu falei vulgarmente lombar para ela, verdade, né? Eu percebi que já era uma pessoa bem leiga, então é, usei nomes bem mais fáceis para ela poder entender. E também, né, pegando um pouco dessa região também do peitoral, dorsal e tudo, aí ela me perguntou por que que não poderia estar treinando perna, né? Eu falei assim, provavelmente não recebeu alta do fisioterapeuta e né, quem trata isso é fisioterapia, não a educação física. A gente só trata ali com a saúde, quando a pessoa está saudável, né? E ela me perguntou se podia fazer, né, poder fazer musculação. Que ela perguntou, mas não vai atrapalhar no crescimento dele? Eu falei que lógico que não, né? A partir do momento que o médico liberou ele fazer a musculação, que não teria problema, né? E eu vejo isso daí muito mito em relação a isso. Porque o garoto já tem 17 anos, é atleta de alto rendimento, que ela falou que ele era do Vasco, de 17 anos, e ela tinha esse pensamento muito fechado para musculação. sim. Então, isso é o que você fala, é um mito, né? E assim, nós, né, dos profissionais da educação, a gente já entende que não é uma realidade, né? Tipo assim, não tem um efeito maléfico, digamos assim, né? Mas para a sociedade, sim, porque a sociedade, ela sempre associa a musculação àquela coisa de pesos excessivos, né? Que podem gerar. Então, vamos por parte, né? Então, você fala assim, ele lesionou, pelo que eu entendi, foi uma lesão de membro inferior, é isso? Foi coxa da direita. Tá. Então, assim, por exemplo, hoje, a linha é meio tênue, né, o Suede, quando você fala assim, fisioterapia e educador físico. Por exemplo, se você pegar o Haroldo, né, o Haroldo Santana e o Gabriel, principalmente o Haroldo, ele trabalha muito com a questão de recuperação pós-lesão, né? Eu concordo com o que você fala. Precisa saber se ele já foi liberado pela fisioterapia, né? Mas ali o processo de fortalecimento é nosso. Então, até que ponto, qual é o ponto onde o profissional de educação física já pode começar esse processo de fortalecimento, né? Então, você pode até fazer um trabalho em conjunto com a fisioterapia, né? Até porque a gente entende, hoje, a própria fisioterapia, ela não trabalha muito com a questão de imobilização, porque a imobilização, ela gera proteólise, então esse cara, a tendência é perder massa, e aí para você recuperar depois é pior. Então eles fazem, talvez você vai trabalhar com movimentos mais limitados ou determinados movimentos, né, para gerar esse fortalecimento, mas assim, ele não é contraindicado. Aí, de novo, o que você vai pensar é o quê? Na carga, né? E na amplitude de movimento. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, essa coisa que você fala, o adolescente, o jovem, né, digamos assim, principalmente o adolescente, ele pode fazer musculação. A sociedade americana, né, o American College mesmo, ele tem uma diretriz, né, em que ele fala da prática de treinamento de força, né, para os adolescentes, até para crianças, né? Se a gente for pensar em termos de motivação, digamos assim, né, talvez possa ser uma coisa mais monótona para ele, talvez o esporte fosse uma coisa... Mas se ele gosta, não tem a contraindicação. E aí, de novo, o que cabe a nós, profissionais de educação física?
temos a coerência, né, e a capacidade de entender que no indivíduo que está em crescimento, eu não vou colocar sobrecargas, né, que gerem por exemplo, acelere o processo de fechamento das epífises, né? Então, a gente entende que a gente está crescendo, né? O jovem, o menino cresce até ali 18 anos, a menina até a menarca, enfim, né? Então, eu tenho que estimular, então eu posso sim fazer trabalhos de força, sempre eu vou utilizar mais o peso do próprio corpo, né? Ou cargas mais baixas, para que eu estimule esse crescimento, porque eu entendo que quando eu faço o exercício, por exemplo, eu vou estimular o GH estimula o crescimento. Então, eu tenho vários efeitos benéficos. E aí, como todo e qualquer exercício, não é o fato de eu estar trabalhando com adolescente, é se eu estiver trabalhando com a sobrecarga de treinamento que não seja condizente com aquela faixa etária. Que é o que vai acontecer com qualquer sujeito, né? Porque se eu botar um sujeito, ele é adulto, e eu coloco ele numa sobrecarga maior do que ele tem a capacidade de suportar, aquele, em vez de ser benéfico, ele é maléfico. Então, quando eu penso na carga, Suede, assim, a grande discussão do treinamento de força, quando você pensa, por exemplo, em hipertrofia, né? Ou no resultado, é que a gente precisa pensar na transdução do sinal. Então, o fator principal é qual é o grau de tensão que você gera com aquela carga. Porque quando você pensa nessa transdução mecânica, você está pensando na força de compressão que você está gerando, né? Porque o músculo ele gera uma força de compressão, por exemplo, sobre os ossos, né? A carga gera uma força de compressão sobre o músculo, que você gera sobre os vasos sanguíneos. Então, você tem que pensar nisso. Qual é a força de compressão que você está gerando naquela estrutura? Qual é a força de cisalhamento? Então, quando você, por exemplo, faz um agachamento, né? Você tem uma força de compressão e você tem uma força de cisalhamento em todo e qualquer movimento que você faça. Então, quando você pensa na força de cisalhamento, é o atrito de uma estrutura sobre outra. Então, como é que aquilo vai... Como é que aquelas articulações, como é que aquela cartilagem, como é que aquele líquido sinovial, como é que aqueles ossos vão se comportar em determinada sobrecarga, né? Então, qual é a força de tração que você vai gerar? Então, não posso pensar simplesmente na carga e botar o cara para né, fazer. Eu tenho que pensar na musculatura, mas eu tenho que pensar nos ligamentos, eu tenho que pensar nos tendões, eu tenho que pensar na estrutura da articulação, na cartilagem, no menisco. Entende? Então, de novo, a pergunta é, o jovem, a criança ou adolescente, ele pode fazer treinamento de força? Pode. Ele pode fazer. E como qualquer outra, né, como qualquer outro sujeito, eu preciso pensar no equilíbrio disso daí. Então, eu entendo que se eu botar uma sobrecarga muito alta, realmente, o que você falou, um menino de 17 anos, ele já consegue ganhar massa? Consegue. Mas ele já cresce. Então, se eu boto uma sobrecarga muito alta, pode ser que eu gere um fechamento das epífises muito antecipadamente. Isso pode ser prejudicial. Mas se você souber equilibrar, a sociedade americana e a sociedade brasileira, eles falam normal, você pode fazer, não tem contraindicação, ou seja, não acho que vou fazer, ele vai se lesionar, ou eu vou gerar. Não vai gerar nada, é benéfico. Talvez não seja o mais legal, entendeu? Mas, sim. Claudinha, amor! Claudinha é médica. Ó, Claudinha é médica, ela é brilhante. Sim. Não tem receita de bolo, né, Aninha? A verdade é essa. Não tem, ter o famoso bom senso, independente de ser adolescente ou idoso, é você ter um bom senso. Exatamente. Né, para prescrever o treino para independente da idade, né? Ainda mais ele sendo um atleta, porque você falou muito bem. Ele é um atleta de alto rendimento do futebol. Atleta de alto rendimento já tem um volume e uma intensidade de treino alta. Ele já tem. Então, ela ficar preocupada especificamente com a musculação, cara, talvez o treino, o volume de treino que ele faz no futebol pode ser mais, digamos assim, ele tem um risco maior de lesão do que a musculação, porque a musculação para ele é um treinamento de fortalecimento da musculatura dele, entendeu? Então é a questão do mito, é de achar que o futebol ele faz desde criança, não tem risco de lesão. A musculação,
como ela acha que é muita sobrecarga, vai gerar lesão. É isso, não é verdade. Não é verdade, entendeu? E pelo que ela me falou na conversa de hoje, já era a quinta lesão dele. Menino de 17 anos indo para a quinta lesão dele. Ou seja, alguma coisa está assim, errada. Ou a preparação física está errada, ou o nível de... O que acontece? Esse ponto que você falou é muito legal. Porque, assim, vamos pensar. A gente sempre, quando fala de condicionamento físico, né? A gente tem um triângulo. Porque a gente tem o programa de treinamento, a gente tem a recuperação e a gente tem a alimentação. Quando ele começa a ter muitas lesões, esse triângulo está desequilibrado. E muitas vezes, a maioria das vezes, é porque você não dá o tempo de recuperação suficiente. Então, jogador de futebol é muito clássico isso. Porque assim, como eles têm muitos jogos e ele treina muito, eles não dão tempo suficiente para recuperar realmente o organismo. Aí você fala assim, mas o cara deu 48 horas de recuperação. Às vezes, 48 horas não é suficiente para você realmente recuperar esse sujeito. Então, se você, por exemplo, fizer uma análise, biomarcadores, por exemplo, de estresse oxidativo, você vai ver que muitas vezes eles estão com as enzimas antioxidantes, por exemplo, lá embaixo. O cara está 48 horas, mas, cara, ele continua gerando ali o processo de produção de radicais livres e esse sistema antioxidante não está conseguindo remover de forma adequada. E aí ele não consegue recuperar, ele já tem outro jogo, ou ele já tem outra atividade, e ele vai somando esse excesso de radical livre, né? Por exemplo, uma variável que hoje a gente pode usar para analisar essa recuperação, né, total, né, enfim, como é que ele está, essa recuperação, eu posso usar a variabilidade da frequência cardíaca, que você tem um frequencímetro, que ele é não é o comumzinho, mas a Polar tem, né? O próprio celular, você baixa o aplicativo, e aí pela variabilidade da frequência cardíaca, você percebe, né, você consegue controlar melhor essa recuperação. Então, às vezes, esse cara pode estar 2 dias depois ainda com o sistema simpático mais aumentado do que lá no primeiro dia que ele começou a treinar. Então, a variabilidade da frequência cardíaca também é um fator, é uma variável que a gente pode manipular essa recuperação. Então, nem sempre porque ele é atleta, ele recupera tão rápido. Ele recupera rápido se você pensar numa fase de treinamento onde ele tem ali um volume e uma intensidade razoável. Mas quando ele está, por exemplo, na fase de competição ou no futebol, que o cara... Eu vou te dar um exemplo. Vocês, né, que entendem melhor do que eu. Mas, por exemplo, ontem eu dei aula para minha turma, anteontem, né, quarta-feira. Eu falei, cara, minha turma, eu achei que ela ia estar vazia, porque tem jogo do Flamengo. Aí eles falaram assim, professora, hoje vai estar mais vazia do que quarta passada, porque na quarta passada foi jogo, nem sei do que, a Copa do Brasil. E agora é Libertadores. A Libertadores é mais importante. Ou seja, o cara joga 3, 4 campeonatos na mesma semana. Então, assim mesmo, o cara não consegue ter tempo de recuperar. E aí você vê, cara, o cara ter 5 lesões com 17 anos, alguma coisa está errada. Entende? Não, a preparação física, ou então a alimentação, a recuperação, ela não está adequada. E aí, cara, se ele com 17 anos está assim, imagina quando ele tiver a minha idade. Não, com a minha idade ele já morreu há muito tempo, entendeu? E é uma diferença até grande, né, Anny? Eu fico vendo assim, há uma diferença entre, que é um assunto que para a gente, lógico, é lógico, mas eu vejo para praticante da musculação o atleta de alto rendimento e o fitness, né? Sim. Eu nunca vi tanta gente na academia que é fitness Sim. falar que treina em alto rendimento. Treina em alto rendimento. Porque a pessoa não sabe o que é, né? Ou tá ficando muito vulgar essa palavra, alto rendimento, e todo mundo acha que treina em alto rendimento, ou realmente a pessoa é uma atleta e eu não sabia. Né? Aninha, esses dias aqui, eu conversando com um aluno da academia também, ele me perguntou por que tem tanta diferença, né, num corpo de um praticante, né, de CrossFit e um praticante, né, que faz a musculação. Aí, assim, ele deixou bem claro quando ele me fez a pergunta, que ele falou assim,
A Suede, eu estou te fazendo essa pergunta comparando uma pessoa que leva a sério o treino de musculação e uma pessoa que leva a sério o treino de CrossFit, né, com alimentação, tudo regrado. Por quê? Ele falou assim, eu vejo muita gente do CrossFit com o corpo lá mais definidinho, só que mais slim, mas com corpo legal. Só que eu vejo o pessoal da musculação com corpo legal, só que mais, né? Ele falou a palavra inchado, né? Uma palavra do momento que agora o pessoal fala o bump, né? Finalzinho do 30 bump. Então, vamos lá. Eu sempre falo que a fisiologia explica o mundo, né? Porque a fisiologia é linda, ela explica o mundo, ela explica o universo, né? Então, vamos pensar assim, ó, Suede, vamos raciocinar. A musculação, tá? Ela é conceituada, né, como um treinamento de força, tá? Quando você pensa no treinamento de força, você pensa nas respostas do sistema neuromuscular, tá? Então, toda vez que você bota o sujeito para fazer musculação, o que você quer ali é melhorar a capacidade desse sistema de gerar potenciais de ação, né? Recrutar unidades motoras de alto limiar, melhorar a ativação, né? Aí, na verdade, se gerar a inibição do OTG, para você diminuir. Porque como o OTG relaxa a sua musculatura e diminui o nível de força, quando você ganha força, você diminui a atividade do OTG. Então, você aumenta essa força que você faz, tá? E aí você tem um aumento do nível de força na parte neural. Isso faz com que você consiga suportar cargas maiores. Aí volta de novo para a questão da mecanotransdução, né? Então, quando você fala de hipertrofia, a hipertrofia é uma associação ótima entre a mecanotransdução. O que é isso? O grau de tensão que você gera naquela musculatura, tá? E ela tem que ser suficiente para te gerar microlesões que gerem processos inflamatórios, né? Através, indiretamente também, de estresse metabólico, que vai ativar vias de sinalização, né? Que gerem o aumento da síntese de proteína e redução da degradação de proteína. Então, a hipertrofia, a musculatura, quando ele fala assim, ele é mais inchado, o que ele quer dizer é as fibras têm maior diâmetro. Então, eu não aumento o número de fibras, eu aumento o diâmetro da fibra. Eu boto mais proteína dentro daquela fibra, que ela vai inchar. Então, eu olho, é isso, a sociedade olha como um inchaço. Ele está inchado, porque ele aumentou o diâmetro. Quando ele aumenta o diâmetro, na massa muscular, eu tenho a hipertrofia. Então, normalmente, a musculação levada, como você falou, as pessoas levam a sério. Então, qual é o objetivo, né? Quando a pessoa faz musculação e leva a sério, a principal função, o principal objetivo de quem vai para a musculação é gerar hipertrofia, é ganhar massa muscular e reduzir gordura. Ponto. Isso é um processo fisiológico normal. Eu tenho o ganho de força, que é neural, tá? E eu tenho, em seguida, esse aumento de síntese de proteína, diminuição da degradação, para gerar um aumento, né, do diâmetro daquela fibra muscular e eu gerar um ganho de massa. Beleza. Então, normalmente na musculação, o que a gente observa, né? São treinos com velocidade mais lenta, com intervalos passivos entre os estímulos, né? Porque quando você faz um intervalo passivo, você consegue manter uma sobrecarga. Aí você fala de carga mesmo, tá? A sobrecarga que você coloca é maior, né? Então, isso acaba gerando um resultado diferente de quando você vem, por exemplo, para o CrossFit. O CrossFit, como eu conceituo o CrossFit, né? O CrossFit é conceituado como um treinamento intervalado, funcional, de alta intensidade. Esse é o conceito de CrossFit hoje, tá? Quando você fala do treinamento intervalado, o treinamento intervalado ele foi criado, né, lá na década de 20 para você gerar estímulos diferentes nos atletas que eram, por exemplo, de corrida. Um treinamento unimodal, então uma única modalidade, e aí, para variar, eles criaram o intervalado. E aí, o treinamento ele vem se aperfeiçoando, ele vem se adaptando às novas condições, né, do dia a dia, enfim. Hoje, o treinamento intervalado, ele mostra alguns benefícios,
principalmente com relação à aderência ao treinamento. A gente que é professor de educação física entende que a maior parte da sociedade hoje ainda não faz exercício físico regularmente porque ela diz que não tem tempo. E aí hoje a literatura mostra que você, com pouco tempo, 15 minutos, 20, você consegue resultados tão ou melhores significativos que o cara que fica 1 hora na academia. Ponto. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas isso acontece, ok? E aí, quando eu venho para o CrossFit, né? O CrossFit ele veio justamente para mostrar, para aumentar essa aderência entre as pessoas, mostrar que você pode trabalhar com intensidades elevadas em curto espaço de tempo e gerar as mesmas adaptações crônicas que outros tipos de treinamento mais tradicionais. Mas quando você pensa especificamente, por exemplo, no sistema metabólico, né? Ou nas adaptações relacionadas, por exemplo, com a hipertrofia, a gente entende que não é a mesma, digamos assim, né? Porque o CrossFit tem algumas características da própria modalidade que difere da musculação. Então, quando eu penso, por exemplo, no intervalo de recuperação da musculação, eu entendo que a interdependência do tempo de estímulo com o tempo de recuperação, ele é fundamental, ele é uma das variáveis que eu tenho que controlar para gerar aquele processo inflamatório e me induzir aquela hipertrofia, tá? O CrossFit, ele não trabalha com intervalo de recuperação. Isso é uma característica do CrossFit. Ele bota lá. Ou ele vai trabalhar com intervalos curtos, ou ele não bota intervalo. E isso faz com que, primeiro, o custo metabólico dessa atividade em si, geralmente ela pode ser maior. Ela pode até ser igual, ok? Mas normalmente ela é maior. Outra coisa, eu gero um estresse metabólico ali mais significativo. Eles trabalham, dependendo do WOD, tá? Você tem um trabalho mais de carga, e aí você tem os intervalos um pouco maiores. Mas normalmente você vai trabalhar com tempo, né? Então, o sujeito tem o propósito de vencer a ele mesmo, reduzir aquele volume de treinamento, né, maior, o número de repetições é maior do que na musculação, né? Mais rápido, porque você quer trabalhar com o tempo, então, assim, o máximo de repetições que você pode fazer naquele tempo, por exemplo. E aí você acaba gerando um catabolismo maior do que na musculação. Entende? Você trabalha, por exemplo, você gera um estresse metabólico maior do que na musculação. Então, você, por exemplo, se eu pensar na liberação de cortisol, na liberação de adrenalina, né? Na liberação, por exemplo, de testosterona, de GH, eles têm ali similaridades, porque você vai dizer, então o CrossFit não gera hipertrofia? Ele gera hipertrofia, mas não no mesmo grau da musculação. Por quê? Porque são sistemas, né? Você trabalha com sistemas energéticos predominantes diferentes, entende? Você gera respostas metabólicas diferentes e aí vai te dar resultados diferentes. E a gente não está dizendo aqui nem que um é melhor, nem que o outro é pior. São diferentes, porque tem características, são modalidades que têm suas próprias características diferentes. Então, quando eu penso, por exemplo, se eu penso num fisiculturismo, né? Esse sujeito ele vai fugir ao máximo que ele puder de altas concentrações de hormônios catabólicos. Então, ele vai fugir, por exemplo, do cortisol. Entende? Ele vai estimular, por exemplo, ele precisa estimular mais a testosterona. Né? Ele vai fugir, por exemplo, de uma concentração muito elevada de adrenalina, que já não acontece no CrossFit. O CrossFit, por si só, ele gera essa descarga de adrenalina. Ele gera esse... Então, se eu pensar, né, nessas questões, eu entendo. Né? Por exemplo, as microlesões. As microlesões, cara, o CrossFit, eu não estou dizendo de lesão, tá? Não estou dizendo de lesão de se machucar. Esquece isso, porque a literatura já mostrou que o CrossFit não é lesivo como as pessoas falam. O futebol é muito mais lesivo que o CrossFit. Quando eu digo microlesões, são microlesões nas fibras do músculo, para que gere esse processo inflamatório. Então, são características diferentes. É você querer comparar, né, o feijão, né, com a uva. Cara, não tá. Os dois são alimentos. Ok, mas tem características diferentes. Entende? Então, não tem como você achar que vai gerar no CrossFit o mesmo nível de hipertrofia que vai gerar na musculação. Não vai, porque são características diferentes da modalidade. Eu falo muito, né? Nossa, não, o Felipe está aqui. Quando o Felipe eu vi ele entrando.
O dedo quase coçou aqui para poder chamar ele também, para poder participar dessa roda aqui também. CrossFit é pro Felipe, entendeu? Quando eu vi ele entrando aqui, a senhora falando, o dedo aqui quase que coçou para poder chamar ele também. Aninha, agora... ele falando que tá de olho aí, ó. Valeu, Claudinho. Porque, assim, eu estou estudando CrossFit no doutorado, né? Se Deus quiser, acaba esse ano, até dezembro. Então, assim, é bem legal. E eu falo, assim, eu sempre falo, porque ontem, quarta-feira mesmo, eu falei na minha turma que as pessoas ainda têm o preconceito, né? Que eu, por exemplo, tinha. Eu me lembro quando o Felipe chegou lá em 2011, né? Na Celso, falando de CrossFit, eu falei, ih, Felipe agora tá, ó, lavagem cerebral, só quer pensar nesse raio de CrossFit, que não sei o que não serve pra nada. Né? E, cara, graças a Deus que a gente evolui. E eu fui estudar, né? Então, assim, e eu faço musculação. O meu orientador, né, o Gustavo Casimiro, ele fala, cara, você é concorrente de você mesmo, entendeu? Porque eu faço CrossFit, aí fazia CrossFit, fazia musculação, enfim. E aí você fala, pô, não consigo ganhar massa. Claro que é catabolizar o olho, né, meu? Catabolizar a alma, né? Os cabelos caem e nada acontece, entendeu? Então, mas assim, realmente, eu consigo perceber que há uma diferença na adaptação final. E aí é uma questão de o que você quer. É isso, entendeu? Enfim. E aí, eu recebi... beijo para tu, que também te amo. Exato, exatamente. O que o Felipe está colocando é isso. As pessoas não usam, adaptam o método, né? Então, quando se adapta, a mudança já é diferente. Mas é isso, a própria modalidade, você tem resultados diferentes, entende? Então, é só você entender, de novo, vai entender de fisiologia para entender de treinamento. A resposta do treinamento depende da fisiologia, depende do sistema energético, depende do intervalo de recuperação. O intervalo de recuperação ele é uma variável que está relacionada com intensidade. Então, se eu reduzo o tempo de intervalo, eu estou gerando um estresse metabólico maior. Né? E aí você pensa, o que você quer? Onde é que você quer chegar? Então, se eu quero gerar um estresse metabólico que me induza a um nível de hipertrofia maior, talvez eu precise gerar uma mecanotransdução, de novo, preciso gerar uma sobrecarga que seja maior. O CrossFit, muitas vezes, como eu trabalho sem intervalo, como eu não tenho intervalo, eu boto uma carga menor. E aí eu compenso aonde? No volume. Embora hoje a gente entenda que tanto o volume quanto a intensidade são fundamentais para tu gerar hipertrofia. Não é só um ou outro. É o conjunto dos dois. Então, a interdependência volume e intensidade, ela é fundamental para tu gerar hipertrofia. Porque se fosse só a carga, 2 repetições gerariam hipertrofia. Não geram. Porque você não tem tempo suficiente para gerar a mecanotransdução de gerar as microlesões. E se você bota uma carga muito baixa e muita repetição, o número de repetições não gera a mecanotransdução para tu gerar hipertrofia. Então, tu entende que a hipertrofia é uma associação ótima entre mecanotransdução, ou seja, sobrecarga que tu bota sobre a musculatura, com o tempo de tensão. Esse é o conjunto, essa é a arte. E aí cada um vai gerar uma resposta diferente, entendeu? Perfeito, Aninha. Uma aula. Uma aula a cada pergunta. Aninha, outra pergunta que eu também recebi, né? Uma aluna perguntou se a avó dela, fazendo exercício aquático, se ela iria ganhar força, né? Ela falou que a avó dela tem algumas lesões de coluna, joelho, enfim. Ela não entrou em assunto, mas perguntou se teria como gerar, né, o ganho de força em atividade aquática. Sim. Assim, é bem legal essa pergunta. E aí, de novo, né? Assim, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho vários amigos, eu tenho alunos brilhantes, né? Como você, que já foi meu aluno, agora é professor. Tenho amigas brilhantes, como a Norminha, a Claudinha, e tenho amigos também brilhantes, como a Roxana e o Felipe, que eu vou aprendendo, né? Então, água, para mim, até então, né? Tipo assim, até uns 10 anos atrás, só para tomar banho. Ainda é hoje, mas eu estudo água por causa da Roxana, né? Porque como a gente está na dupla, então eu vou aprendendo com ela. Então, por exemplo, quando você fala de água, o ícone, né? Tipo assim, vamos dizer assim, a pessoa mais, né, importante no Brasil é o Cruel, né? Estou falando enquanto ciência, tá? Enquanto coach, digamos assim, né? A Roxana é uma das principais.
Mas na prática, quando você fala de ciência, né, de pesquisa, o CRU é uma referência, que ele é da Federal do Rio Grande do Sul. Então, o CRU, assim, o que ele mostra? Né? Sim, você tem aumento significativo dos níveis de força quando você trabalha na água. Aí vamos parar e pensar assim. Ó. Eu sempre gosto do conceito, aprendi isso com o Homero Júnior. Né? Qual é o conceito de força? Força é toda a tensão que você vai provocar, né, para gerar um deslocamento, tá? Ou uma deformação. Então, quando eu faço uma força isométrica, eu não gero trabalho, né? Mas eu gero deformação, tá? E quando eu faço uma atividade, por exemplo, né, concêntrica, eu sempre estou gerando força. O que a gente entende é o seguinte: será que determinadas atividades gerariam maior nível de força? De volta, o que é força fisiologicamente falando? Quando você fala de ganhar força, você está dizendo o seguinte: essa idosa, esse jovem, essa mulher, esse homem, ele consegue aumentar a capacidade de gerar potenciais de ação? Sim. Eu consigo gerar o potencial, a capacidade que você tem de gerar potenciais de ação, ele é uma adaptação do estímulo que você está dando. Não importa se é na água, na terra, no céu, não importa. Então, o seu sistema vai entender que você está botando uma carga, né, um estímulo, que vai fazer com que ele entenda que ele tem que gerar novos e mais potenciais de ação. Então, quando eu aumento a capacidade de gerar potencial de ação, eu estou aumentando força. Eu entendo que eu preciso recrutar unidade motora. Então, quando eu estou parada, eu estou recrutando unidade motora de baixo limiar. Quando eu boto ela na água, quando eu boto ela para fazer na terra, não importa se ela tem que mobilizar uma determinada sobrecarga, né, uma carga, eu vou ter que recrutar mais unidades motoras. Isso é ganho de força. Quando o meu sistema entende que precisa inibir o OTG, ele está ganhando força. Então, o que é aumentar o nível de força? Aumentar o nível de força é aumentar a capacidade de gerar potenciais de ação, despolarizar as células nervosas, tá? Recrutar unidades motoras de baixo e de alto limiar, reduzir a atividade do OTG e reduzir a atividade do antagonista. Aí tu para e pensa, vou fazer uma adução horizontal na água. Porra, tu não tá fazendo força? Tá, porque tu tem que vencer o arrasto ali da água, a resistência que a água tá gerando, né? E aí você entende o seguinte, a grande discussão é, mas será que eu boto a mesma sobrecarga? Não tem como você comparar a sobrecarga que você bota na musculação com a água, né? Porque a musculação vai trabalhar com placas, né? Ou com elástico. Na água eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar, por exemplo, com equipamentos que são próprios, resistidos, né? E que flutuam mais ou menos. A Roxana é a mulher dessa coisa. Mas você entende que a intensidade que você coloca naquele exercício, ele é proporcional à velocidade de movimento. Porque a velocidade de movimento vai determinar a massa de água que você vai deslocar. E aí vem para a física. É o quadrado, né, da força que você faz pela área de massa que você está deslocando. Então, cara, com isso eu consigo ganhar força? Sim. Eu coloco um idoso para fazer uma atividade na água. A hidroginástica, para de achar que a hidroginástica é malhar a língua, né? Que as velhinhas vão lá e vão ficar falando da Ana Maria Braga. Não, amor, você vai malhar. O Felipe é testemunha disso, porque o Felipe é coach de crossfit, foi fazer uma aula da Roxana, cara, sistema, né? Você olhava a ventilação dele, cara, o cara foi no máximo. Lógico que não está acostumado e, tipo assim, a água não é brinquedo. E, por outro lado, isso também é legal de falar isso. Porque também tem outro lado. As pessoas acham que a água é sempre muito fácil, a água é o remédio para a humanidade. Se a gente pensar na sede, Mas em termos de exercício, não é necessariamente, né? Agora, eu entendo que se eu estou lá na água, né? E eu estou com a água no peso, na linha do processo tifoide, o meu peso, a minha massa é a mesma, mas o meu peso diminui. Ok, então isso facilita para pessoas que têm mais lesões, ou então que está mais obesa, conseguir fazer um exercício com uma maior amplitude ou se sentindo capaz de fazer. Aí vem para a coisa também da cabeça, de se sentir capaz de fazer, de estar num ambiente que ele gosta mais. Mas não ache que você vai trabalhar mais ou menos... Primeiro que para de querer comparar, né, a musculação até a outra, né? O resultado, a sua pergunta é, eu consigo gerar aumento de força no treinamento na água? Sim.
E ela vai, sua força vai ser maior quanto maior a velocidade de realização daquele movimento. Porque vai relacionar com o quê? Com a área de massa que você está deslocando. Então, pode botar a velinha lá, que a velinha vai melhorar a força e a densidade mineral óssea e ela vai ficar ótima, perfeita. Aninha. E outra pergunta, né? Que meio que já entrando, pegando esse gancho aí dessa parte óssea que você falou, há um treinamento de força para pessoas que têm osteoporose, pressão alta e teve, graças a Deus, parada cardíaca, mas ainda está entre a gente. É válido? Sim. Então vamos lá. Vamos pensar na osteoporose, né? Então a gente já falou isso quando falou lá na frente, né? A osteoporose, ela é um processo, né, de perda de massa óssea, porque você aumenta a atividade dos osteoclastos, diminui o osteoblasto. Então, quando você é criança, o osteoblasto tem uma atividade maior que o osteoclasto. Aí você absorve cálcio. Quando você está na idade adulta, está mediano. Então, tu perde e absorve. Quando você vai chegando para o envelhecimento, você aumenta a atividade do osteoclasto e diminui do osteoblasto. Então, você tem perda de massa, de cálcio, né? E aí isso aumenta a chance de você ir lá e degenerar a massa óssea. Então, de novo, exercícios de impacto, e aí quando você fala impacto a corrida, né? O salto, a musculação, porque vem do efeito pisoelétrico. Então, se você pensar, por exemplo, em osteoporose, a natação não tem um efeito significativo, porque a natação não tem esse efeito de ação e reação, né, sobre os ossos, porque você está ali deitado. De novo, eu estou dizendo da natação para a osteoporose, ok? Tá? Principalmente para quando você pensa na relação com o quadril, tá? Porque você tem pontos que os médicos usam para analisar esse risco de, né, gerar osteoporose. Por outro lado, o volume de treinamento também é importante. Então, por exemplo, tem um artigo, ele é meio clássico, de 2011, 2010, 2011. Eles fizeram a seguinte comparação. Eles pegaram mulheres, né, atletas de fundo e meio fundo, tá? A partir de 35 anos. E aí elas eram atletas de elite. Então, o nível de volume de treinamento é muito alto, muito alto. São 100 quilômetros para cima por semana de corrida, tá? E aí, o que eles observaram? Eles observaram que com 35, 40 anos, elas começavam a apresentar osteopenia. Cara, a osteopenia com 35 anos é surreal. E por quê? Porque como o volume, a repetição daquele exercício é muito alta, acaba desequilibrando essa atividade de osteoclasto, de osteoblasto, e você vai perdendo mineral ósseo com o próprio volume da atividade. Quando eles comparam com atletas de voleibol, de musculação, de fisiculturismo, de voleibol, de salto, ginástica artística, isso não acontece. Por quê? Porque o impacto, entende? Então é melhor você trabalhar com intensidade mais alta e menor volume, que isso gera um estímulo, um efeito pisoelétrico mais significativo. E aí você tem uma redução desse risco da osteoporose. Então, é importante, sim, esse estímulo. É importante. A musculação tem esse efeito, né? Com relação à pressão arterial, o exercício de força, ele gera um estímulo, ele tem um efeito hipotensor ao exercício, né? Então, assim, quando você faz um treinamento de força, vamos pensar em termos de pressão arterial, tá? Então, você está falando de trabalho do coração e você está falando de resistência vascular dos vasos fora do coração, ok? O que é o ideal? Né? O ideal é que você coloque maior número de grupamentos musculares, né? Então, exercícios integrados, que isso gera uma vasodilatação maior. Então, se esse cara é hipertenso, para ele é melhor do que exercícios uniarticulares ou isolados, que sejam, né, unilaterais, porque você consegue melhorar essa vasodilatação. Então, quando você faz um treinamento de força, né, você gera um aumento da produção de óxido nítrico, né, você gera aumento do fator natriurético, peptídeo natriurético atrial, são substâncias vasodilatadoras que reduzem a resistência dos vasos e aumentam o fluxo de sangue. Isso vai aumentar
a oferta de oxigênio para aquela musculatura, né? Você diminui pós-exercício, né? A liberação de catecolaminas, então adrenalina, noradrenalina, isso faz com que o débito cardíaco baixe, mas você submeteu o coração a um esforço que ele vai se adaptar. Como é que eu adapto o coração ao exercício físico? Eu vou aumentar a força de contração desse miocárdio. Quando eu começo a aumentar a força de contração desse miocárdio, eu vou fazer com que esse coração ejete mais sangue e aí, como consequência, ele vai reduzir o número de contrações por minuto. Ele diminui a frequência cardíaca. Então, ele melhora a eficiência. Quando eu penso no hipertenso, vamos raciocinar. Pô, professora, mas não seria melhor um treinamento aeróbico? Depende do nível de condicionamento desse cara. O treinamento aeróbico, ele gera um duplo produto, ele gera uma sobrecarga mecânica maior, porque você está utilizando maior número de grupamentos musculares. Então, o treinamento de força ele passa a ser mais seguro do que o treinamento aeróbico, quando você está ali começando um trabalho de reabilitação cardíaca. Outra coisa, a literatura já mostrou, o Cláudio Gil, o doutor Cláudio Gil, ele mostra que o treinamento de força melhora a eficiência da irrigação das coronarianas. As coronarianas são as artérias que irrigam o coração. Então, o treinamento de força, como ele por si só, ele tem esse caráter intermitente, né? Porque você faz o exercício e relaxa. Esse trabalho intermitente melhora a irrigação das coronárias. Por quê? As coronárias, elas irrigam o coração e o fluxo de sangue é maior durante a diástole. Então, quando você está lá recuperando, que o tempo de diástole é maior, você está irrigando as coronárias. Quando ele vai lá e faz o treinamento, você diminui o tempo de diástole, você diminui em parte ali, né, um pouco, a irrigação das coronárias, mas você está estimulando aquele coração a se tornar mais forte. Então, sim, você tem efeito hipotensor do treinamento de força, ele pode fazer sim. A mesma coisa é para o cara que teve um infarto do miocárdio. E aí o raciocínio é o mesmo. Quando você pensa num sujeito que teve um infarto, a capacidade funcional desse cara está baixa. Tudo para ele é um nível de esforço imenso, né? Então, de novo, vem para a questão da especificidade e para a questão da segurança. Se eu pensar em melhoria do sistema cardiorrespiratório, o trabalho aeróbico é mais específico, né? Porque você sabe que você vai atuar especificamente no coração e na troca gasosa. Mas se você pega um cara mal condicionado, um sujeito, por exemplo, com uma capacidade funcional menor, é importante que no início você trabalhe com a questão da segurança. Então, quando eu faço um treinamento de força, por exemplo, vou fazer ele fazer o agachamento, tá? Senta e levanta da cadeira. E junto com uma rosca bíceps, por exemplo. Você está fazendo um grande grupamento, né? Porque o agachamento é um grande grupamento, que está gerando uma sobrecarga para o coração suficiente para ele, para melhorar essa capacidade cardiorrespiratória. Eu não preciso botar ele para correr, para melhorar, porque ele está tão mal condicionado que isso para ele é suficiente. Por quê? Vamos lá. O Colégio Americano fala para você qual é a intensidade mínima para você melhorar a resistência aeróbica, melhorar a capacidade do sistema cardio. Quando você pega um sujeito normal, digamos assim, né, é a partir de 50% do VO2. Mas se você tiver um sujeito mal condicionado, a partir de 30% do VO2. Um treinamento de força, esquece o cardiopata, tá? Quando você pega um indivíduo que faz um treinamento de força, por exemplo, para hipertrofia, que é uma intensidade média alta, concorda? Você tem um VO2 ali de 35%, 40%. Então, se você pegar um cara bem condicionado e botar ele para fazer 40% achando que ele vai melhorar a resistência aeróbica, ele não vai. Porque por mais que seja um treinamento de alta intensidade de força, não é suficiente para melhorar o sistema cardiorrespiratório dele, porque o mínimo é 50. Mas o cara que tem um nível de condicionamento baixo, eu começo a partir de 30. Então, um treinamento de força vai melhorar a capacidade do sistema cardiorrespiratório desse cara que teve infarto ou desse cara que tem hipertensão. E aí, lógico, conforme ele vai melhorando, você vai fazendo um treinamento concorrente. Bota um treino aeróbico e bota um treino de força. Entendeu? Falo Perfeito, muito, né? aula. Eu falo até brincando, eu tenho uma estagiária comigo lá, que tem um rapaz Olha, lá que treina eu comigo. vou te falar uma coisa, tá? Esta live está brilhante, sabe por quê? Porque eu tenho minhas amigas Olívias, tá? Me assistindo.
Olha, eu tenho minha médica, minha dentista, minhas amigas brilhantes, minha professora de educação física, que é a Norma, tá? Rosane, que é maravilhosa, brilhante, que, aliás, eu esqueci de dar parabéns para a filha dela, porque é muita coisa em minha mente, mas já vou dar por aqui, entendeu? Então, gente, ó, demais essa live, adorei. Muita aula. Aninha, e última pergunta para poder parar Fechar, de né? perturbar, Virar, né? né? A última, musculação, treinamento de força, enfim, independente, ajuda no emagrecimento? Muito. Então, vamos lá. Vou tentar ser breve, né? Porque esse é um tema que é bem, né, difícil, bem, na verdade, bem discutível, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é o conceito de emagrecer? Emagrecimento é perda de gordura. Então, aí eu falo isso. Ah, a pessoa anda com uma balança, amor, joga a balança fora. Porque balança não serve para nada. Balança serve para tu ficar neurótica, né? Porque a balança, ela mede tudo. Ela pesa lá a massa gorda, a massa magra, a quantidade de água, a densidade óssea. Cara, esquece a balança. Quer saber se tu tá engordando ou emagrecendo? Leva um adipômetro, né? Se for rico, faz DEXA, né? Que aí vai lá, se enfia lá naquele aparelho lá doido, e aí tu vai saber a gordura que tu tem, né? Então, primeira coisa é isso. Então, vamos lá. Quando você pensa em emagrecer, né, você pensa na taxa metabólica, tá? O que é a taxa metabólica? Taxa é razão matemática, ok? Então, você tem a razão entre o catabolismo e o anabolismo. Isso consome oxigênio, beleza? Então, pensa o seguinte. Quando você emagrece só com dieta, né? Porque se a gente pensar assim, só dieta, só exercício. Quem é que gera resultado mais rápido? Só a dieta. Você fala, pô, então para que eu vou fazer exercício? Melhor eu ficar assim, né? Para de comer e emagrece. Qual é o problema da dieta sozinha? Ela vai perder massa gorda e massa magra. Por isso que normalmente ela perde massa, ela emagrece, mas ela fica balangandã, né? Tipo assim, fica toda mole, igual uma Maria Mole, né? Ninguém quer perder massa magra, amor. A gente só quer perder a gordura. Então, qual é a vantagem do exercício? Você vai perder a massa gorda, porque tu está emagrecendo, mas você, no mínimo, vai manter a massa magra. E aí, quando você pensa na taxa metabólica, essa razão, ela tem várias influências de várias coisas. Qual é a coisa mais importante? A massa magra. Então, você para e pensa o seguinte, a musculação, quando você pensa em hipertrofia, principalmente, o que ela faz? Ela aumenta a massa magra. Se ela aumenta a massa magra, ela aumenta o seu consumo de oxigênio. Raciocina. Ah, mas quando eu estou na musculação, eu não vou usar gordura. Quem é que disse que tu tem que pensar na gordura simplesmente quando você está fazendo atividade física? Eu sempre falo isso, você tem que pensar na adaptação que você gera. Então, vamos raciocinar. Se eu tenho massa magra, eu estou mais musculosa, tá? Eu consumo mais oxigênio, eu estou no meu repouso consumindo mais gordura. Porque o que faz você aumentar a queima de gordura é o oxigênio. E se você comparar 1 quilo de gordura com 1 quilo de massa magra, de músculo, o músculo consome mais oxigênio que a gordura. Logo, você em repouso vai oxidar mais gordura e vai emagrecer. Então, amor, musculação é o mal necessário, entendeu? É igual marido, namorado, que é aquela pessoa, né? Que você tem que aturar porque tu não sabe viver sem, entendeu? Tem que fazer, amor. Faça a musculação, ganhe massa muscular, entendeu? Acelere o seu metabolismo, queime as gorduras, fique sarada e seja feliz. Abafo, entendeu? Perfeito, Aninha. Muito obrigado pela live, muito obrigado mesmo. Foi aula. Vai ser uma live que vai ficar com certeza essa aula que eu vou espalhar para todo mundo, para alunos, colegas de trabalho, para poder divulgar cada vez mais. Ó, já tem gente querendo entrar junto com a gente aqui, hein, Aninha? Arro Barreto. Ah, é a Rosane, minha amiga brilhante. Suede, ó, muito obrigada. Eu fico muito feliz, assim. Eu vejo você, assim, acho que eu, Felipe, a Rô e todo mundo, né? A gente fica feliz de ver vocês crescendo, né? Então, você foi nosso aluno, você vai ser meu eterno aluno, então, ver vocês crescendo, ver vocês buscando aí, né? Melhorar, estudar, buscar, é muito bom. Eu agradeço demais
a lembrança, né, de você lembrar de mim, de você me chamar. E agradeço a todas as pessoas que ficaram aqui, né, assistindo. Para mim é uma honra, é uma coisa que eu faço, eu amo, adoro, falo sem parar. Daqui a pouco vou dar aula de novo, meus alunos ficam com a cabeça desse tamanho. Mas acho que é isso, acho que uma coisa que a pandemia fez legal, né, foi aproximar. Quanto tempo a gente não ia, né, conseguir se ver e se falar e, de repente, trocar essas informações? Eu acho que a educação física tem muita coisa para acrescentar, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que a educação física não é contar de 1 a 10, né? E botar um monte de exercício e botar o cara para malhar, ele é muito além disso. E acho que esse tipo de live, né, essas discussões, são importantes para as pessoas entenderem e valorizarem a nossa profissão, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, tá? E quando precisar, estamos aqui. Beijo. Eu que agradeço, Aninha. Obrigado a todos que participaram. Obrigado mesmo, galera. Obrigado mais uma vez, Aninha. Tchau, fiquem com Tchau, Deus. beijo.